Nós vamos falar agora com o Vinícius Araújo, que tem informações de um assassinato que aconteceu no início da manhã de hoje. Ô Vinícius, é uma vítima famosa, provavelmente o traficante mais famoso da história de Belo Horizonte, com laços com um dos traficantes mais famosos da história do Brasil. Quem é essa vítima? Olha, Eduardo, é ele mesmo, viu? Por muitos anos apontado como um dos braços de Fernandinho Beiramar e por muitos anos apontado pela segurança pública aqui de Minas Gerais como o maior traficante do estado. Está morto ali no interior daquele veículo, resguardado nesse momento pela Polícia Militar, onde ocorre uma perícia da Polícia Civil, Rony Peixoto. Nesta semana, um dos maiores traficantes de Minas Gerais foi morto a tiros em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Rony Peixoto, que já foi considerado o braço direito de Fernandinho Beiramar na capital mineira, chegou a admitir ser o responsável por trazer o crack para BH. Eu sou a Kemi Duarte e este é o assunto da semana do podcast Repórter Record TV Minas. Em 2012, o procurador André Baldino, do Ministério Público de Minas Gerais, era o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado no estado. Ele foi um dos responsáveis por investigar e pedir a condenação de Rony Peixoto, e é com ele que vamos conversar agora. Doutor André Baldino, seja bem-vindo ao nosso podcast. A história do senhor com a do Rony Peixoto se cruzou bem antes de 2012. Como é que isso se deu? Em 1995, eu era promotor da vara de tóxicos, a então única vara de tóxicos de Belo Horizonte, que era a 12ª vara criminal, onde exerci minhas funções de 1993 até 2001, como promotor de tóxicos. E no ano de 1995, o Rony Peixoto sofreu aquela que veio a ser a sua primeira prisão por tráfico de entorpecentes naquela ocasião. Foi assim que nossos destinos então se cruzaram. Na ocasião, quem era Rony Peixoto e o que ele veio a se tornar? Rony Peixoto era um morador de uma comunidade bastante conhecida aqui em Belo Horizonte, chamada Pedreira Prado Lopes, em que ele se projetou como traficante, como um varejista, e que tinha uma história curiosa, uma particularidade bastante interessante, é que ele, se não me falha a memória, ele abandonara o seu emprego regular com carteira assinada para tornar-se traficante. Isso é, para se dedicar exclusivamente ao tráfico naquela ocasião. Há indícios que levam a acreditar que o Rony Peixoto trouxe o crack para Belo Horizonte. O ex-braço direito do traficante carioca Fernandinho Beiramar também era apontado como responsável por introduzir o crack em Belo Horizonte. Ele foi detido pela primeira vez em 1997, em um sítio na cidade de Betim. Eu não acredito que ele tenha trazido o crack. Eu acredito, na verdade, que tenha havido uma coincidência temporal entre o momento em que ele se projetou no tráfico e o tráfico passou a inundar as cidades, inicialmente as grandes, depois as médias e finalmente as pequenas cidades do nosso país, em que o crack começou a inundar. Essa entrada do crack mudou a dinâmica da expansão das drogas, de todo o trabalho, do vício, da criminalidade que vem com isso. De fato, eu tive a oportunidade, salvo engano, por volta do ano de 1995, 1996 talvez, eu me recordo que presenciando a intensificação da criminalidade em torno do tráfico de drogas, eu pedi a uma estagiária que comigo então trabalhava e que tinha expertise nesse assunto para fazer uma pesquisa por amostragem numa das varas do júri da capital, e ela naquela ocasião constatou que já naquela época, cerca de 42 em cada 100 homicídios que aconteciam numa grande cidade como Belo Horizonte estavam vinculados ao tráfico. Com a entrada do crack, com a violência que em torno dele ordinariamente gravita, hoje esses números já chegam a aproximadamente 90%. O que eu posso estabelecer também por amostragem, uma vez que hoje eu atuo em crimes dolosos contra a vida e percebo, portanto, um número extraordinário de crimes dolosos contra a vida, especialmente
homicídios que estão vinculados ao tráfico de entorpecentes. E isso foi se dando pelo poder do vício, pelo crack, por ser uma droga mais barata? O crack, além de ser uma droga muito mais barata do que a cocaína, e ambas provêm de uma mesma planta, que é a Eritroxyloncoca nova granatense, que é uma planta originária aí dos altiplanos andinos, ambas provêm de uma mesma fonte, o crack é muito mais barato, e o crack promove um viciamento do seu usuário mais rapidamente em função da via de seu consumo, já que ele entra pela via pulmonar, alcançando rapidamente o sistema nervoso e, portanto, gerando uma dependência muito mais veloz, segundo dizem os especialistas nessa área. E aí, nesse contexto, o Rony Peixoto se torna um dos maiores traficantes de Minas Gerais? Ele se tornou, sem dúvida nenhuma, um dos maiores traficantes da capital, o que o projetou também como um dos grandes traficantes aqui do nosso estado. E embora, evidentemente, nem se compare a alguns que nós sabemos que são os grandes, foram os grandes capitalistas, né, os grandes atacadistas. Mas em termos de varejo, não há dúvida alguma que ele foi um dos grandes varejistas enquanto esteve em atividade. O senhor disse que ele era um homem muito inteligente, fora da curva. Não diria que seria demasiadamente inteligente, mas certamente tinha um nível intelectual, menos cultural, um pouco mais amplo, mais profundo do que aquele que normalmente nós encontramos na clientela da justiça criminal em matéria de drogas. E essa relação dele com Fernandinho Beiramar? Essa é uma relação apenas suspeitada, que nós não conseguimos comprovar enquanto lá estivemos. Até porque aconteceu um fato, a cronologia dos acontecimentos não nos permitiu estabelecer ou demonstrar a existência desse vínculo. Porque, na verdade, Rony Peixoto foi preso em 1995, essa primeira de suas prisões. Rony Peixoto cumpriu 24 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Em 2019, um alvará expedido pela Vara de Execuções Penais de Ribeirão das Neves deu a ele o direito de terminar de cumprir a pena em regime semiaberto, com o uso de tornozeleira eletrônica. É claro que ao ser preso em 1995, ele não foi na sua primeira ação criminosa. Ele já vinha praticando outras ações criminosas que o projetaram no Senado da Criminalidade naquela região em que ele atuava e que acabaram levando a ser percebido pelo radar das instituições de controle. Portanto, ele foi preso em 1995. Já Luiz Fernando da Costa, Fernando Beiramar, que também foi réu na 12ª Vara Criminal comigo, ele foi preso em 1997. E pouco após a sua prisão, em 1997, ele fugiu. De modo que ele fugiu de Minas Gerais, teve como paradeiro inicial o Paraguai, pelo menos até onde se sabe. Ele foi para o Paraguai, teria sido essa sua primeira parada, e depois foi à Colômbia, onde ele voltou a ser preso, salvo engano, em 2000, 2001. De tal modo que, geograficamente, ele se manteve um tanto distante da região em que atuava o Rony Peixoto, né? De modo que a suspeita acerca do vínculo entre eles existiu, mas nós não conseguimos comprová-la, ao menos não enquanto eu estive na vara de tóxicos. E aí houve aquela situação que dizem que o Fernandinho Beiramar fugiu do DESP pela porta da frente e que o Rony Peixoto teria dado dinheiro, R$500 mil aos policiais para que essa fuga acontecesse. Essa história, de fato, ela foi amplamente veiculada naquela ocasião, levando, inclusive, muitas pessoas a acreditar nessa história. Mas o certo é que, passados alguns anos desde essa fuga, Fernando Beiramar voltou a ser capturado. Nessa ocasião, nas selvas da Colômbia, ele recebeu um disparo de arma de fogo durante uma ação do exército colombiano nas selvas colombianas, quando ele então foi preso. Veio trazido de volta para o Brasil pelo então secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, coronel PM Josias Quintal, e pela doutora Márcia Velasco, promotora de Justiça do Rio de Janeiro, promotora de Justiça de Tóxicos, de uma das grandes cidades lá do Rio de Janeiro, salvo engano, Duque de Caxias. E quando ele chegou ao Brasil, nós tivemos a oportunidade de dialogar com ele quando ele se encontrava recolhido nas celas da Polícia Federal. Naquela ocasião, ele trouxe algumas referências que eram dignas de crédito. E uma delas diz respeito a uma fuga já organizada por uma das pessoas presas no DOESP, valendo-se ele dessa oportunidade para fugir. E eu devo até dar aqui um testemunho público no sentido de que, passados alguns anos desde a fuga, e tendo eu me entrevistado pessoalmente com o Beiramar e ouvido dele esse relato, isso era no sentido de que apenas se valera de uma oportunidade que havia sido criada para outras pessoas, eu tive a oportunidade de conviver muito proximamente com policiais do DOESP, policiais que haviam trabalhado no DOESP, e hoje eu posso atestar a sua honradez.
Eu posso atestar a sua honradez, a sua seriedade, e sei que não há absolutamente nenhuma evidência que essa fuga tenha sido realmente objeto de aquisição onerosa. E digo mais, hoje nós temos a internet que nos permite abrir, né? Hoje nós temos a internet, não porque naquela época já tínhamos, mas hoje nós temos a internet muito difundida que nos permite chegar em qualquer lugar, abrir um site e saber quem é quem em qualquer momento. Naquela época não. Naquela época não. E como fruto desse desconhecimento, das dificuldades na veiculação de informações, muito mais frequente essa dificuldade lá naquela época do que hoje, esses policiais, inclusive, tiveram a oportunidade de dizer, me chamavam de doutor, diziam, doutor, na verdade, quando o Beiramar foi colocado lá nas celas do Oeste, ninguém imaginava ser ele o que depois se veio a saber. Por quê? Porque a informação simplesmente não circulou entre as instituições, e não tendo circulado entre as instituições, Beiramar foi ali colocado nas celas do Oeste como se fosse um preso qualquer. Isto é, como se não fosse um preso dotado de uma periculosidade um tanto maior e de uma lesividade um tanto maior para o Estado brasileiro. E teria sido exatamente esse fato aquele que teria produzido a oportunidade para a sua fuga. A área de atuação do Rony aqui em BH era basicamente na Pedreira Prado Lopes? Os traficantes costumam ser muito territorialistas, principalmente os varejistas, né? E ele tinha, sem dúvida alguma, um espaço de sua atuação ali na Pedreira Prado Lopes. Agora, o que é muito comum, e parece que no caso dele também aconteceu, foi uma certa expansão. Porque muito frequentemente o traficante varejista ele percebe a possibilidade de alcançar lucros mais expressivos através da supressão da figura do atravessador. E aí o que sucede muitas e muitas vezes foi o que aconteceu, por exemplo, com o Beiramar, cuja história eu conheço também bastante bem, por ter sido réu lá comigo. O que acontece muito frequentemente é que o indivíduo, ao conseguir obter as drogas que vende no varejo no atacado, ele passa a ser um possível fornecedor de outros grupos e, nessas circunstâncias, ele costumeiramente se expande territorialmente também. O senhor me contou também um fato curioso, que teria sido, então, ideia do Rony Peixoto colocar os quebra-molas na entrada da pedreira? A utilização dos quebra-molas como uma forma de dificultar a desenvoltura da entrada das instituições de segurança nessas comunidades veio, aparentemente, por Rony. E como ela já havia sido utilizada com muito êxito no Rio de Janeiro, alguns atribuem isso ou a isso as evidências, ou somam a isso as evidências de que teriam ligação Beiramar e Rony. Alguns que apontam isso como evidência da relação entre eles. Dessa ligação. Dessa ligação. O senhor tem aí nas mãos um documento da Polícia Civil e a gente aí fala do histórico de prisões, das passagens do Rony. Primeira coisa, ele teve muitos endereços aqui na região metropolitana. Ele teve muitos endereços. A gente conta aqui em torno de uma dezena de endereços, talvez, mantidos por ele, em diferentes cidades, todas as da região metropolitana. Ribeirão das Neves, Santa Luzia, mas também houve uma época em que ele fugiu à distância, foi se homiziar em Goiânia, onde acabou também sendo preso. Em Betim também teve ele endereço. Ironicamente, em Betim ele fixou, não sei se em caráter definitivo ou temporário, ele fixou residência numa rua, numa casa cujo número era 12, e eu não sei se por ironia ou não, que era exatamente o artigo que definia então o crime que lhe era atribuído, que no artigo 12 da Lei de 3.008 de 1976. O senhor tem uma história particular com esse Betim aí, né? Quando ele estava morando em Betim, nesse número 12. Na verdade, o que sucedeu, eu até me recordava aqui na iminência da sua chegada, né? Quando da sua chegada aqui, eu me recordava que, em certa ocasião, eu estava num sábado em casa. Mas, enfim, nessa rua, no número 12, morava ele, ou supostamente morava, e os policiais então me ligaram, pedindo a mim, como então promotor da vara de tóxicos, que tentasse obter junto ao juiz competente um mandado de busca e apreensão. E eu estava ao telefone conversando com esse policial, pedindo maiores indicações e evidências que me permitissem fazer o requerimento ao juiz, quando então o policial disse, não precisa mais não, e ao fundo eu ouvi alguns ruídos próprios de disparos de arma de fogo. O policial desligou o telefone, vindo eu então a saber que naquele momento os policiais haviam sido avistados por Rony, e que os tentou, Rony e seu grupo, que tentou afastá-los a tiros, motivando, portanto, um tiroteio que os levou a precipitar o ingresso na casa, quando então apreenderam alguns objetos de valor
comprados por Rony, supostamente com os recursos provenientes do tráfico de entorpecentes. E entre eles um jet ski? Entre eles um jet ski que ele, naquela ocasião, ele passeava na piscina. Ele estava passeando pela piscina com o jet ski. O Rony foi preso várias vezes, né, doutor? E ele continuava comandando o tráfico de dentro dessas penitenciárias. Na verdade, nós temos uma triste tradição no Brasil, que é do criminoso ser preso e continuar de dentro da prisão comandando as práticas criminosas. Infelizmente, isso tem sido entre nós uma tradição que se tem tentado evitar a partir de algumas modificações empreendidas na lei. Eu mesmo tive a oportunidade de participar no Congresso Nacional de discussões de projetos destinados a acabar com essa chaga, né, com esse problema gravíssimo que nós temos, do preso estar dentro do estabelecimento prisional comandando as práticas ilícitas fora, e ele efetivamente o fez, sem dúvida alguma. Ele esteve, sim, de dentro do presídio, comandando em algumas oportunidades práticas criminosas que o levaram, inclusive, a saindo da prisão, foragido ou em liberdade, retomar práticas criminosas. O senhor que esteve diretamente ligado a essas investigações, a gente conseguiria enumerar quantos crimes Rony Peixoto praticou? Isso é praticamente impossível, porque em se tratando de um traficante, a cada vez que ele vende, ele pratica um crime. Então imagine você alguém que faça uma venda no atacado a cada semana, por exemplo. Ou alguém que no varejo venda várias vezes por dia. Ele estará praticando várias e várias vezes, num só dia, vários crimes, e crimes severamente punidos. Crimes em tese severamente punidos. Então ele teve, obviamente, um rosário de diferentes infrações penais. Agora, nós temos aquelas pelas quais ele foi indiciado. Isto é, nós temos uma relação daquelas vezes em que ele foi percebido como autor de crime, comprovado como autor de crime, e isso resultou para ele em várias condenações, por lavagem de dinheiro, por associação para o tráfico, por tráfico de entorpecentes. Agora, evidentemente, os crimes que ele praticou foram incontáveis, incontáveis. E até porque, como ele disse, houve um determinado momento em que se descobriu a sua existência. Quando a sua existência foi descoberta em 1995, ele já havia praticado numerosos crimes. Em 2011, a pena dele já chegava a 35 anos. E aí ele recebeu da Justiça o direito de cumprir em regime semiaberto, continuou vendendo drogas, e aí desde 2019, depois de 24 anos de reclusão, ele passou para o regime domiciliar. E aí, passado um tempo, ele disse ter se afastado do crime. Atualmente, Rony Peixoto trabalhava como auxiliar de serviços gerais em um cemitério de Santa Luzia e também como motorista de aplicativo para completar a renda. Ele havia se convertido e estaria frequentando uma igreja evangélica. Nos últimos 3 anos, segundo a PM, Rony não se envolveu em ocorrências policiais. O senhor acredita nisso? A gente até usou a palavra regeneração, reabilitação, isso aí também abre um parêntese na nossa conversa. Durante os meus mais de 30 anos, mais de 35 anos dedicados à repressão criminal, eu não me lembro de ter conhecido algum criminoso que continuasse em atividade e que batesse a mão no peito e dissesse, continuo sendo criminoso. Muito pelo contrário. A totalidade, na verdade, omite o fato de que eventualmente esteja vinculado a práticas criminosas. Portanto, as palavras ditas por ele, para mim, devem ser recebidas com completa reserva, porque não é definitivamente comum que o indivíduo que se envolve com a criminalidade, especialmente em matéria de tráfico de entorpecentes, e que é posto em liberdade, se confesse traficante, porque, afinal de contas, ele não deseja voltar para o ambiente carcerário em que haja passado uma boa parte da sua vida. Ele afirma que foi para uma igreja, que estava trabalhando como motorista de aplicativo, e então eu imagino que essa execução realmente tenha o pegado de surpresa, desprevenido. Pode ser que sim, pode ser que efetivamente ele tenha se regenerado. Isso é uma possibilidade para a qual nós temos que estar sempre abertos. O ser humano pode, evidentemente, se regenerar, embora nesse âmbito de atividade criminosa não seja muito comum. Nós temos que acreditar nessa possibilidade. Agora, ele pode também não ter sido surpreendido, e muito ao contrário. A ação criminosa encetada contra ele pode ter sido precisamente o efeito de não ter ele se regenerado. Pode ser o efeito de achar-se ele ainda envolvido com práticas criminosas. Ou, quem sabe até, sob o temor de que ele voltasse a elas e, eventualmente, viesse a competir com aqueles que lhe tenham, eventualmente, ocupado o lugar. Mas eu acredito que a nossa Polícia Civil, com a sua reconhecida competência, vai, em pouco tempo, identificar a autoria desse crime de homicídio praticado contra ele, que há de ser punido, naturalmente, afinal de contas, é uma vida humana que se perdeu.
No Brasil não se tem pena de morte, a não ser em crimes militares em tempo de guerra. Os que o mataram, obviamente, se identificados, terão que responder à justiça por isso. E se isso acontecer, como se espera que aconteça, nós certamente saberemos por que ele foi morto. A autoria e a motivação do crime serão apuradas pela Delegacia Especializada de Homicídios de Santa Luzia. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que não descarta nenhuma linha investigativa. Até o momento, ninguém foi preso. E talvez esclareça um pouquinho dessa história final dele. Possivelmente é o que nós esperamos, né? A gente quer sempre a verdade sobre os fatos, né? E obviamente, a identificação dos autores pode contribuir para que nós saibamos o que de fato aconteceu e o que foi que o levou à morte. Muito obrigada pela participação no nosso podcast. De nada. Esse podcast teve produção de Ana Gomes, Daniela Fernandes e Vinícius Rangel. Edição de texto, Flávia Martins e Miguel. Edição de áudio, Kiko Viveiros. Direção de jornalismo, Marco Nascimento. Se conecte conosco nas redes sociais, @Record TV Minas, no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Até a próxima semana.